Nessa aula eu quero te mostrar como utilizar a previsão de feed para construir um feed harmônico. Uma coisa que eu sempre falo e acredito é que um feed harmônico é construção. E uma construção ela não acontece do dia para a noite, ela acontece com o tempo. É como construir uma casa. Você vai lá, faz a fundação, deixa tudo lindinho, bonitinho, aí começa a subir as paredes, enfim, termina a casa, aí depois você vem com a decoração. Basicamente, construir um feed harmônico é isso. Você tem a sua paleta de cores, você tem as suas fontes, e aí agora você vem construindo esse feed harmônico conforme o layout de cada post que você está usando, conforme a carinha de cada um deles. Então, a construção de um feed harmônico, ela se dá através do planejamento. Então, uma das coisas que eu quero mostrar aqui para vocês, antes de mostrar esse material de previsão de feed, é o material dos meus posts. Aqui neste material que você está vendo na tela, são posts que eu já fiz, ou alguns posts que eu ainda não fiz, e aí tem razões específicas, mas por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Antes de você montar o seu feed harmônico, né, fazer essa previsão, você precisa ter o seu post já prontinho, para que então você consiga verificar onde que vai ficar melhor este post ou aquele post. Tá, Paty, mas eu não costumo fazer isso, eu não costumo deixar o post pronto, por exemplo, para uma semana de conteúdo, ou um mês, ou 15 dias, enfim, eu acabo produzindo no mesmo dia. Eu também vou te mostrar uma opção que você pode estar utilizando quando você não faz posts programados, assim, com uma sequência grande. Eu vou te mostrar como que você pode utilizar quando você faz ali no mesmo dia. Inclusive, essa é uma coisa que eu faço com muita frequência. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte. Esses são os meus posts. Você vai perceber como é super simples fazer essa previsão de feed. Você vai perceber como é super simples construir o feed harmônico. Mas você precisa estar aí com este olhar atento e treinado. E aí, antes disso, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no meu Instagram. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Veja bem. Eu tinha aqui esses últimos 2 posts, tá? E aí eu queria fazer um terceiro post, mas eu sabia que se eu fizesse um terceiro post com um fundo escuro, ia gerar assim um impacto muito forte ali na carinha do meu feed. E essa não era a minha pretensão. A minha pretensão é construir um feed harmônico com cores claras no fundo. E eu não tô dizendo que as suas cores têm que ser claras, que você não pode usar tons escuros. Pelo contrário, eu utilizo tons escuros na minha paleta, mas a minha construção, a minha estratégia, ela se dá através de tons claros no fundo. Aí vamos lá. Veja bem este exemplo que eu acabei de dar. Aqui, ó, eu tinha um post forte, né, com este rosa forte. E eu fui e coloquei aqui um outro post com um cinza muito escuro. Perceba o impacto. Aí aqui eu já tenho o gato no escuro, aí aqui eu tenho a minha carinha, aí aqui eu já tinha o roxo, né, que era uma das cores que estava na minha paleta de cores, aí eu fiz ajustes. Eu fiz uma identidade visual para Instagram para mim, me tratei como cliente e aí consegui chegar a um resultado. Glórias. Mas vamos lá, ó. Percebe que aqui tá meio bagunçado, ó? Percebe essa desordem? Vou te mostrar, ó. Se eu diminuir aqui, ó, você consegue ver, ó, tá meio desordenado. Se você olha aqui agora, ó, tá bem harmônico, tá bem mais harmônico, tá bem gostoso de olhar para isso daqui. Então vamos lá. Outro ponto que eu queria comentar com vocês, então, é sobre os conteúdos. Então aqui meus conteúdos estão prontos, são conteúdos que eu já fiz, né, já postei, e outros que eu ainda não postei. A primeira coisa que você vai fazer é baixar este conteúdo para dentro do teu computador. Depois que você baixar esse conteúdo para dentro do teu computador, que é o que a gente chama de download, você vai subir ele para dentro do Canva. Uai, como assim? Você fala para mim baixar, de repente você fala para mim subir? Não tô entendendo o que é para eu fazer. Exatamente. Você vai baixar o post e é só a capinha dele, não precisa ser ele todinho. Mas caso você faça o download dele todinho também, não tem problema. Vamos supor que você faça um carrossel e tem 5 fotinhos. A gente só vai precisar da capa dele para construir esse feed. Você já vai ver ali como é simples. E aí depois que você baixar, você vai enviar para o Canva novamente. E como que você vai fazer esse envio? Eu vou te mostrar aqui agora. Então, ó, eu disponibilizei aqui embaixo desse vídeo 2 previsões de feed para você. Essa previsão de feed harmônico com 9 posts, com 9 opções, que é a que eu mais utilizo atualmente. Por quê? Porque eu costumo fazer os meus posts no dia. Atualmente estou fazendo no dia. Eu tenho uma previsão de conteúdo, eu tenho lá uma lista de conteúdo. Às vezes o conteúdo já está pronto, mas o post eu construo no dia. Eu vou construindo ali conforme a minha rotina.
Claro que pra mim, confesso pra você, este não é o ideal. Eu gostaria realmente de estar com um post programado, mas eu sinto muito que a audiência, o que você tá precisando. Então, se eu percebo que a gente tá falando muito sobre paleta de cores numa semana, ou se a gente tá falando sobre feed harmônico, eu penso, por que não falar sobre isso? E aí eu acabo não seguindo aquela linha, aquele planejamento. Qual que é a vantagem? A vantagem de você ter essa previsão aqui é que você já consegue ver o seguinte, que eu quero te mostrar. Vamos lá, vou te mostrar o que eu queria te mostrar antes da gente começar. Então aqui, ó. Aqui estão os meus últimos posts. Essa é uma coisa que você precisa fazer antes de você começar a previsão. Você coloca os últimos posts para verificar como que tá o andamento. Quando você não tem isso daqui, o que é comum? Você vem aqui e olha aqui. Olha, tá, aqui eu tenho um último claro, vou colocar um outro claro. Só que você não consegue prever como que vai ficar o futuro, né? Então, qual que é a minha sugestão? Ok, tô aqui, já sei quais eram os últimos. Agora, eu não tenho posts prontos, mas eu quero fazer a previsão. Esta é a forma que eu utilizo. E aí eu vou te mostrar como que você vai montar. Você vai fazer exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Tá vendo que eu tenho vários posts aqui, ó, com o meu nome e a minha profissão embaixo? Isso aqui são tudo cores da minha paleta de cor. Então, hoje eu tenho 4 cores na minha paleta de cores. Eu recomendo que se você está começando, você mesmo vai montar sua paleta de cores. Inclusive, eu tenho esse destaque aqui, ó, que diz, ó, paleta, caso você não tenha sua paleta de cores. Eu recomendo que se você vai montar sua paleta de cores sozinho, escolha 3 cores, uma escura e 2 clarinhas. Porque aí você consegue criar o contraste. O que é o contraste? Você conseguir ler. Então, vamos lá, ó. Se eu pego uma folha aqui, deixa eu pegar uma folha para te mostrar uma coisa, ó. Isso aqui, ó, uma folha branca aqui, este vermelho, tem contraste. Tá vendo? Agora, se eu pego uma folha branca e coloco aqui, ó, essa régua, o contraste é baixo. Aqui, o contraste é alto, porque você consegue ver o negócio aqui, ó, na folha. Aqui, o contraste é baixo, porque você não consegue ver com tanta facilidade. Você tem que fazer um pouquinho mais de esforço. Então, eu gosto de ter uma cor escura dentro da paleta de cores para você gerar esse contraste. Caso não tenha, tem algumas paletas que eu acabo disponibilizando e liberando a utilização do preto. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado, porque às vezes o preto grita. E se ele gritar, não vai ficar harmônico, né? Tem alguém chegando antes, digamos assim. Então, vamos lá. Você fez este material aqui, ó. Faz uns 4, 5 posts. Se você tem 3 cores, você vai fazer o seguinte. Você vai montar isso aqui, ó. Um fundo claro, um fundo escuro e o outro fundo lá com... Você vai fazer ali uma montagem, né? Vai casar essas 3 cores. No meu caso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 4 opções, tá vendo? Um fundo bem escuro, o fundo rosa, o fundo que é mais ou menos escuro e o fundo clarinho. Aí eu tenho essas 4 opções de fundo. O que eu fiz? Fiz o download deste material dentro do meu computador. Agora eu vou subir este material dentro do Canva. Como que eu faço isso? Na prática, você vai clicar aqui, ó, em Upload, ok? Clicou em Upload, você vai clicar aqui nessa opção, ó, Fazer Upload. Clicou aqui em Clicou em Upload, que significa subir, né, um documento, uma pasta, um material. Você clica em Dispositivo, escolhe lá dentro dos teus downloads, né, vamos supor, eu escolhi aqui, ó, o Post Gratidão, que eu subi ele para fazer essa aula aqui para você. Ok, subi lá, vai carregar, você vai ver aqui, ó, em imagens, tá? E aí agora o Canva também tem essa opção de vídeos e áudios, ó, bem interessante. Mas subir. Aí você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer isso com este material, ó. O meu já tá aqui dentro, ó, tá vendo? Então eu tenho o bem claro, o mais ou menos claro, o bem escuro e o rosa que eu preciso. Agora, o que eu faço? Vamos colocar aqui um post rosa para ver como que vai ficar. Vamos colocar um post mais ou menos escuro e vamos colocar um bem clarinho. Ah, ficou bacana. Agora eu vou colocar o escurão aqui e agora eu vou colocar o bem clarinho aqui e agora eu vou colocar um outro escurão aqui, ó. O que eu não gostei dessa previsão de feed? Eu particularmente não gostei desse escurão aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco um mais ou menos claro e vejo como que fica.
É exatamente isso que você vai fazer quando você não tem os posts prontos. Você vai subir só para você verificar qual que vai ser a cor do fundo que você vai usar no próximo post. Então vamos supor, hoje eu preciso produzir um post. Olhando aqui a previsão, eu percebo que eu posso utilizar o rosa, porque vai ficar legal, vai ficar harmônico. Prontinho, é só ir lá e utilizar o rosa. Paty, se você quisesse, por exemplo, colocar um escuro aqui, você poderia? Poderia. Aí é o feed que a gente chama, inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é o que a gente chama de feed xadrez, que é aquele feed que eu vario entre um branco escuro, um branco escuro. Gosto bastante desse formato, mas não gosto de ficar presa nele neste formato. Por quê? Por que eu não faço uma recomendação de utilização de um feed assim? Porque se você precisar, por exemplo, colocar uma fotinho aqui, ó, exatamente, ó, este caso aqui, ó, quero colocar uma foto minha, eu já consigo ver se eu coloco uma foto mais escura, se eu coloco uma foto clara. Então vamos supor que eu vou fazer uma foto minha aqui, ó, de blazer. Eu já sei que essa foto, ó, ela cabe muito bem aqui, ó, porque eu tô me vendo, ó. Peraí, deixa eu apagar essa, vou colocar essa outra aqui que eu acho que talvez fique melhor, ó. Vamos supor que eu quero fazer esse post, vamos supor que sou eu aqui, ó, me imagina, tá? Imagina que sou eu. Gente, e a cor deste blazer é muito parecida. Olha que interessante. Eu sei que eu posso colocar essa foto aqui. Ou, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar essa foto aqui, ó. Eu poderia muito bem colocar essa fotinha aqui também, ó. Ficaria legal. E aí eu poderia depois colocar um mais escuro ali, ou até mesmo um rosa, ó. Tá vendo? Tá vendo que ficou harmônico? Então, esta é a opção que eu mais gosto de utilizar, principalmente porque eu não tenho posts programados a semana inteira. Se você já tem uma programação de posts para a semana, por exemplo, ou uma programação de post para o mês, o que eu sugiro que você utilize? Eu sugiro que você utilize essa segunda opção. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai primeiro inserir aquele conteúdo. Deixa eu só atualizar aqui porque ele não tá aparecendo um outro post que eu acabei de subir. A primeira coisa que você vai fazer é inserir o conteúdo que tá na última linha ali do teu feed. Inseriu, opa, apaguei aqui porque foi pro lugar errado. Eu vou inserir este conteúdo aqui nesta primeira linha. Fiz a inserção, ok, agora eu começo a pensar em como vai ficar o meu feed. E aí eu subo aqueles fundos que eu mostrei pra você anteriormente. Meu Deus, cadê? Já perdi eles aqui. Achei. Aí eu posso colocar eles aqui, ó. Tá vendo? E aí estes dois materiais estão aqui embaixo, tá? Você pode utilizar. Se você ficar com alguma dúvida, você pode mandar na caixinha de perguntas lá do meu Instagram. Se você também quiser fazer algum comentário aqui, você tem uma opção aqui dentro do canal, de baixo, né? Do post dizendo assim, ó, add comment. Ali você pode deixar um comentário me dizendo se você gostou, se você não gostou. Mas eu vou ressaltar uma coisa que eu sempre falo nos meus stories. Toda vez que você comenta num post meu, toda vez que você salva, toda vez que você sinaliza pra mim no direct, toda vez que você me fala que você gostou, que você está precisando de algo, eu sei que eu tô indo pro caminho certo. Eu sei que eu tô produzindo o conteúdo que você precisa. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha sido útil, porque este é o meu principal papel aqui, gerar conteúdo útil pra você. Então eu conto com um comentário seu, me sinalizando se você gostou de alguma coisa, e sempre deixe sugestões de conteúdo lá no meu Instagram. Beijos e até a próxima aula!